Bateu o desespero completamente. O Bolsonaro foi avisado que amanhã teremos, para quem não sabe, 11 depoimentos na Polícia Federal. E o Bolsonaro foi avisado que amanhã ele será delatado por mais de uma pessoa e que teremos provavelmente uma mega delação. Veja, não quer dizer que a delação inteira será feita amanhã, mas o que é o maior temor aí do Bolsonaro e dos seus advogados, principalmente do Bolsonaro, né? O advogado não é quem vai ser preso, é o cliente, é que alguns depoentes já levem provas, já levem aí elementos para mostrar para a Polícia Federal, para já adiantar um futuro acordo de delação premiada ou de não persecução penal. Dificilmente alguém vai conseguir um acordo desse tipo. Para quem não sabe, não persecução penal seria um acordo em que a Polícia Federal e a PGR não iriam atrás penalmente de algum deles. Todos vão acabar presos, então eles vão tentar mesmo uma delação premiada, que é o quê? Diminuir sua pena em troca de entregar elementos aí que provem ilícitos que a polícia não saiba. O difícil aí desses delatores é o seguinte, é entregar coisas que a polícia não sabe. Chegou no momento aí da investigação, principalmente depois da delação do Cid, em que a polícia já sabe de quase tudo. Num nível em que a própria delação do tenente-coronel Cid está chegando a ser questionada agora se ela realmente era necessária ou não. Assim, ela foi necessária para muita coisa, mas o que se vê é que o Cid omitiu muita coisa. O advogado diz que ele esqueceu e que se perguntarem, ele faz um novo depoimento e ele fala absolutamente tudo, porque são muitos detalhes, envolvia muitas pessoas, foram meses aí de preparação para o golpe, então obviamente ele não lembra de tudo, segundo o seu advogado. Mesmo ele tendo, para quem não se lembra, o Cid depois por 24 horas na Polícia Federal. Num dia, ele chegou a ficar mais de 12 horas, aí depois no outro dia ele ficou quase 10 horas, e aí depois no outro dia ele ficou quase 6 horas. No total foram 24 horas de depoimentos do Tenente-Coronel Cid em 3 dias aí de depoimentos. Quer dizer, muita coisa que ele falou, mas, segundo o advogado, ele esqueceu parte, mas pergunta que ele é um livro aberto para a Polícia Federal. Cid não quer perder a delação de jeito nenhum. Estava depressivo na prisão, voltou para casa, está bem, então ele não quer voltar para a jaula. O que acontece é o seguinte, há outros que também não querem voltar para a jaula. O Anderson Torres, para quem não se lembra, quando ele estava preso, ele falou que estava com depressão, que perdeu 13 quilos. Dia sim e dia também tinha notícia de que ele estava tendo crises de choro na prisão, até que, num belo dia, o Anderson Torres prestou depoimento. No dia seguinte foi feita uma operação da Polícia Federal e, naquele mesmo dia, à tarde, o Anderson Torres foi solto. O burburinho é que ele assoprou alguma coisinha para a polícia e a polícia conseguiu ali uma prova contra financiadores. Lembremos, em 2023 foram pouquíssimas operações da Polícia Federal contra os financiadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Uma delas foi após um depoimento do Anderson Torres e logo depois ele foi solto. Então não foi uma delação, mas soprou alguma coisinha e acabou sendo solto. Na soltura dele, o Alexandre de Moraes disse que, olha, estou soltando porque a prisão preventiva cumpriu o seu papel. Falou alguma coisa. Agora o que se espera é o seguinte, o Anderson Torres já avisou que amanhã ele vai falar para a Polícia Federal, que ele vai responder todas as perguntas. E o que se espera é uma mega delação do Anderson Torres. Se tinha alguém que estava ali, ao lado do Bolsonaro, nessa tratativa de golpe e que estava ali na cúpula, logo abaixo do Bolsonaro, esse alguém é o Anderson Torres. Ele era da confiança total do Jair Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro e da família Bolsonaro, e ele é quem era o chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, parte do golpe estava com os militares? Sim, ali o tenente-coronel Cid, o general Heleno, o Braga Neto, sabem de tudo. Porém, parte do golpe também envolvia a ICAX, envolvia a Polícia Rodoviária Federal, envolvia impedir ali que as estradas fossem reabertas quando foram fechadas, envolvia impedir os petistas de votarem, envolvia a Polícia Federal ter sido aparelhada em determinados pontos, envolvia também vistas grossas aí de alguns setores do Ministério da Justiça e o ministro era o Anderson Torres. Então, o Anderson Torres tem muita coisa para falar. Lembremos que a minuta golpista estava na casa do Anderson Torres. Então, o que se espera é o seguinte, a delação dele vai ser... eu lembro de um áudio na época da Lava Jato que diziam que a delação do Marcelo Odebrecht seria uma metralhadora calibre .40, que ia chegar metralhando todo mundo em Brasília. A delação do Anderson Torres vai ser mais ou menos isso aí nos golpistas. Vai metralhar
todo mundo. Anderson Torres, que tinha depressão na cadeia e não quer voltar para lá de jeito nenhum. Ele sabe aí, pelos últimos meses, lembre-se, é bolsonarista, não é das pessoas mais inteligentes, o Anderson Torres, assim como você vê aí esse pessoal da cúpula do golpe do Bolsonaro, realmente falta inteligência, assim, a gente tem muita sorte que eles são realmente, não é que eles são burros, eles são muito burros, mas se o Anderson Torres não for uma anta completa, e os advogados dele acredito que não sejam, pelo menos, ele percebeu nos últimos meses que se você tentar delatar e não tiver provas, a Polícia Federal vai falar, oh, obrigado aí pela sua intenção, mas não precisamos. Tchau. Volta aí para casa. Por enquanto, já você volta para a jaula. Tem que delatar com provas e com fatos novos. Qualquer um também que acompanha a investigação está sabendo que a Polícia Federal tem muito mais indícios e provas do que o que já foi dito aí. E que a Polícia Federal já elucidou quase todo o caso. Tanto é que tem rumores aí do fim do cancelamento da delação do Cid. O advogado dele sai aí na imprensa dizendo, não, pergunta que ele fala, gente, ele fala. Ou seja, já oferecendo aí uma nova delação, 2 delações pelo preço de 1. Esse é o Tenente Coronel Cid. E agora temos aí outro aí brigando por delação. Eu lembro, quando o Tenente Coronel Cid foi preso, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, olha, o Anderson Torres está preso, vai começar agora uma briga para ver quem delata mais. A primeira briga é quem delata primeiro, a segunda vai ser quem delata mais, porque quem chegar por último vai ter que apresentar mais coisas que o outro não apresentou, porque quem delatar primeiro vai ter benefícios melhores. O Anderson Torres acabou sendo solto, assoprou alguma coisa, tá. O Tenente Coronel Cid fez a delação primeiro, agora Anderson Torres tem que mostrar muita coisa. O que está apavorando o Bolsonaro é o seguinte, ele acha que ele pode ser preso amanhã durante o depoimento. Que se chega lá o Anderson Torres, com documento, com coisas, com fatos, quando ele é questionado, ele fala, quero fazer sim uma delação aqui, quero um acordo aqui para eu não ser preso novamente, tal. A polícia se vê mais ou menos, receptiva a esse acordo. A polícia começa a fazer pergunta, ele começa a responder. A polícia começa a mostrar mensagem de celular, documento, ele fala, o Bolsonaro é isso. O que ele fala começa a fazer sentido, começa a abrir partes da investigação que a polícia não sabia. O que o Bolsonaro teme é que seja dada ordem de prisão para ele durante o depoimento já. Conseguimos prova aqui contra você, conseguimos aqui provar coisas, ligar pontos que a gente não tinha ainda essa ligação e que já pode prender o Bolsonaro. Então, esse é o maior medo dele. Ele acha que isso pode acontecer não só por causa do Anderson Torres, mas por causa de um outro aliado, que é o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto também avisou que ele vai falar. E o Valdemar Costa Neto também avisou aí via imprensa que não apenas vai falar, mas que, quando ele ficou sabendo do plano de golpe, ele disse que eram malucos, que eram radicais e tudo mais. Obviamente, o Valdemar vai tentar falar que ele ficou sabendo, que eram outras pessoas, que não era o Bolsonaro. Eu já sei qual é a mentira que o Valdemar vai contar, porque o Valdemar, ele já contou essa mentira numa entrevista de 2 horas na Globo News, em que os comentaristas ficavam assim, atônitos, assim, como é que esse cara vem aqui, ele mente tanto, e ele entra em contradição e com essa cara de pau. Porém, tem uma coisa, o Valdemar está desesperado porque ele já foi preso, ele ficou 11 meses preso por corrupção, aí ele acabou solto, ficou no semiaberto e tudo mais, os outros tornozeleiros um tempão, aí agora ele voltou para a prisão, teve crise de choro na prisão, voltou para a prisão, lembre-se, nem pelo caso do 8 de janeiro, foi por ter arma ilegal e pepita de ouro de garimpo ilegal, e o Valdemar Costa Neto não quer voltar para a prisão de jeito nenhum. Lembre-se, os depoimentos são secretos, muita gente não fecha uma delação premiada, olha, estou fechando o acordo, mas só para coisas, ou fala coisas no depoimento para a polícia, que aí sabem que a polícia vai aliviar na hora ali de pedir as penas e tudo mais, ou para o Ministério Público. Então, isso pode acontecer, os depoimentos são ao mesmo tempo, e olha só que coisa. Quando tivemos o caso das joias, a Polícia Federal fez 8 depoimentos ao mesmo tempo. Foram depor o Bolsonaro, o Ossef, os 5 ajudantes de ordens do Bolsonaro e o Fábio Weingarten. Todos eles ao mesmo tempo. A estratégia, na época, funcionou. Eu lembro aqui que quando foi o caso das joias, iam ter os depoimentos e tudo mais, muita gente falava, caramba, isso aí alguns falavam na imprensa, olha, estão espetacularizando essa coisa, fazendo um sensacionalismo, os depoimentos todos no mesmo dia, um mega dia de depoimentos, olha só, tudo isso para aparecer. Parte da imprensa ficou falando isso.
E aí, o que se falou depois é que, olha, funcionou muito bem. Tanto funcionou bem que agora estão repetindo e serão 11 depoimentos. Olha só, imagina quem daqui que está apavorado e que pode delatar o Bolsonaro. Eu vou falar, vamos depor. Bolsonaro vai depor o Tércio Arnaud, que é do Gabinete do Ódio, vai depor Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que já falou que vai falar. Vai depor Anderson Torres, que era ministro da Justiça, que também já falou que vai falar. Vai depor o general Heleno. Lembre-se, o general Heleno já disse que ele vai jogar tudo nas costas do Bolsonaro. Vai depor o general Heleno. O que não se sabe ainda é o seguinte, o general Heleno tem um depoimento marcado para o dia 27, sobre o caso ABIN. Este depoimento é no âmbito do inquérito do dia 8 de janeiro. Os dois inquéritos se cruzam, porque a ABIN foi usada, tem vídeo ali, foi usada para espionar também a oposição durante a eleição e foi usada ali no 8 de janeiro para ações de inteligência do bolsonarismo. Não se sabe se as perguntas da ABIN serão feitas aqui, mas ele já avisou que ele vai dizer que a culpa é toda do Bolsonaro e do Ramagem, não é dele. Então tem aí o Heleno. O Heleno também está muito inclinado a delatar o Bolsonaro em tudo, porque o Heleno viu que ele vai ser preso e o Heleno já viu aí por notícias da imprensa que o Bolsonaro vai jogar tudo nas costas dele. Então ele já sabe que até referente ao dia 8 de janeiro, tudo que o Bolsonaro puder tirar de si e jogar no Heleno, ele vai fazer. Assim como tudo que o Bolsonaro puder tirar de si e jogar em qualquer outro ser humano na face da Terra que não sejam os filhos, ele vai fazer. Então todos aí estão cientes disso. O Bolsonaro vai jogar tudo para cima dos outros. Então esse é o X da questão de depoimentos simultâneos. Ninguém vai conseguir saber, por burburinhos, por rumores, o que será que o amiguinho falou no depoimento dele, que é simultâneo. Então, conforme eles vão sendo confrontados com as perguntas, eles vão vendo as perguntas bem cabeludas, eles falam, caraca, o amiguinho na sala ao lado, em outro lugar simultaneamente, está sendo confrontado com perguntas assim, que será que ele está falando? Aí começa o nervosismo de cada um e aí eles ficam mais inclinados a delatar. Funcionou uma vez, agora com mais pessoas ao mesmo tempo, com muito mais provas, deve funcionar novamente. Aí vai depois também o Paulo Sérgio Nogueira, general que era ministro da Defesa do Bolsonaro e foi chefe do Exército no governo Bolsonaro. O Mário Fernandes, que era chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. O Braga Neto, que era o ministro da Casa Civil e depois vice do Bolsonaro. O Garnier, que era o comandante da Marinha. Cleverson Ney Magalhães, que é coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres e que estava com o golpe. Esses aí vão depor. Depois desse depoimento, deve ter depoimento aí do Freire Gomes e do Brigadeiro Batista Júnior, que são os dois chefes de Forças Armadas que disseram que não estariam com o golpe. Então, esses dois devem depor depois e alguns outros militares da ativa, e alguns da reserva, mas a maioria da ativa, que foram contra o golpe, também devem depor depois. Não sabemos ainda os nomes, tá? Eu vi alguns setores da mídia novamente falando que esse inquérito deve acabar nas próximas semanas. E eu venho aqui com uma notícia dizendo que eu duvido. Quando, em novembro, teve uma operação, falaram, olha, o inquérito aí deve acabar até nas próximas semanas, deve acabar até dezembro. Eu falei, olha, eu acho muito difícil, porque o Lula ainda não indicou o Procurador-Geral da República e tudo mais. Ok. Aí o André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, falou, olha, deve ser no primeiro trimestre de 2024. E o mesmo para o inquérito das milícias digitais e para o inquérito das fake news. Devem ser aí no comecinho de 2024. Ok. Porém, tivemos uma operação, faz aí 3 semanas, contra o Carlos Jordi, que pegou os celulares dele. E contra outros alvos, não foi só ele. Ele era só o principal, mas pegou de várias pessoas. Tivemos várias operações aí contra financiadores dos atos antidemocráticos aí, dos atos golpistas do 8 de janeiro. Tivemos operação contra o Bolsonaro, contra vários outros, com prisão aí, faz o quê? 2 semanas. E aí vem uma coisa, que é quando tem uma operação, pega celulares, às vezes se demora 1 mês para quebrar a senha de um celular. 1 mês. O iPhone mais novo, o iPhone 15, pode chegar a demorar 1 mês para quebrar a senha, a Polícia Federal do iPhone, se o investigado não der a senha. A maioria não dá a senha, tá? A grande maioria não fornece a senha. E aí o que acontece? Então você imagina que até quebrar vários celulares, alguns não são iPhone, mas ainda assim pode demorar alguns dias, até quebrar também, chegarem os sigilos bancários de cada um, que também pode demorar aí questão de semanas, o que acontece é que a polícia fica de mãos atadas. Então a investigação demora. Se
pegaram o celular do Carlos Jordi faz 3 semanas, pode ser que hoje, nesse exato momento, a polícia nem sequer tenha tido acesso ao celular dele. O mesmo para o celular do Ramagem. O mesmo aí para o que foi colhido aí na casa do Carlos Bolsonaro. Ou seja, isso demora. Quando tem uma operação, você pode ter certeza que é porque a investigação vai demorar pelo menos um mês a mais que essa operação. Então tem gente falando que, olha, depois desse depoimento já vai acabar essa investigação. Não vai. Talvez alguns sejam indiciados, seja um relatório parcial da investigação, talvez, mas uma investigação de 1 ano e 2 meses já, dificilmente vai emitir um relatório parcial a poucos meses do relatório final. Então, provavelmente vai ficar tudo aí para daqui a um tempo. O que acontece é que alguns falam, não vai acabar a investigação, não vai ser preso ninguém. Não, muitos são presos no curso da investigação. Inclusive, o maior temor aí do chefão da quadrilha é que ele seja preso amanhã. Dos nomes aí que eu falei ontem, eu vou falar. A grande maioria está apavorado com medo de ser preso. O almirante Garnier não deve dormir, deve estar assim se tremendo todos os dias. Esse almirante vai delatar até a mãe, a senhora Garnier, que está viva, se ele precisar para não ser preso, tá? Almirante, chefe da Marinha, preso. Imagina, porque isso foi a favor do golpe. O Walter Braga Neto ainda está fechado com o Bolsonaro, só que o Walter Braga Neto vai ser confrontado com o seguinte, olha, você vai ser preso, você vai pegar uns 50 anos de jaula, ou você vai começar a falar o que sabe. Então, vai começar agora uns contra os outros, um apontando o dedo para o outro, coleguinha apontando o dedo para o coleguinha, fascista apontando o dedo para fascista, para ver o seguinte, quem fala mais, quem tem mais provas, quem tem mais indícios. E o seguinte, eles todos sabem, amanhã é o dia, não adianta amanhã chegar, responder meia dúzia de questões e daqui uma semana, daqui um mês, quando eles estiverem aí presos já, ou já aí na iminência de serem presos, chegar o advogado e falar, agora eu quero uma delação, porque se o coleguinha fascista já tiver, o coleguinha deles, né, no caso, já tiver delatado, já tiver mostrado as provas antes, já vai ter fechado a delação, ou já vai estar adiantado e não vai mais ser necessária a de quem não fizer. Então, amanhã é o dia D para o Bolsonaro, ele acha que pelo menos 3 vão apresentar aí elementos contra eles. 2 aí nós já sabemos que tem uma chance enorme, que são Heleno e o Anderson Torres. O outro pode ser o Valdemar, pode ser o Braga Neto, pode ser o Garnier, pode ser um dos outros aí que não são tão famosos, mas também estão com medo de serem presos. O fato de não ser famoso não quer dizer que não esteja com medo de ser preso. Então, veja, a coisa tá feia. Eu peço aí sua inscrição no canal. Amanhã veremos. E uma coisa, muita gente está postando que sexta-feira já tem operação. Eu acho que demora uns dias, acredito. Mas veremos. Inscreva-se, falou.